Olá, pessoal, tudo bem? Então, hoje a gente vai gravar, vamos discutir hoje a, a quarta parte aí dos nossos slides sobre quádricas. Então, vamos pegar aqui os slides. Só relembrando o que nós tínhamos visto até agora. Nós tínhamos visto já os elipsoides, os hiperboloides, tínhamos visto os paraboloides, né? As últimas discussões foram sobre os paraboloides, né? O paraboloide elíptico, que é esse aqui, o paraboloide hiperbólico, que também a gente chama de sela. E agora nós vamos ver aqui a última parte, que são os cilindros. Tá? Então nós vamos hoje começar a discutir, hoje nós vamos finalizar essa discussão sobre quádricas discutindo os cilindros. Então temos aqui vários tipos de cilindros, tá? O primeiro deles é o cilindro elíptico, e aqui a gente tem o gráfico dele e a equação. Na verdade, os cilindros são quádricas mais simples do que as anteriores, né? Os elipsoides, hiperboloides, paraboloides. São quádricas que têm todas elas têm uma característica comum, né? Pelo próprio nome, né? De cilindro. E a gente vai ver que elas têm equações que aparentemente você pode olhar e achar que é a equação de uma curva no plano. Mas, na verdade, essa equação aqui, apesar de só estarem aparecendo as variáveis x e y, é uma equação em três variáveis. É uma equação de uma quádrica geral. O que é a equação de uma quádrica? É uma equação no espaço tridimensional em três variáveis. É uma equação do segundo grau em três variáveis. Então, vai ter lá termo em x quadrado, y quadrado, z quadrado, em x, em y, em z, termo independente. E, eventualmente, os termos mistos, xy, xz, yz. Aqui a gente está estudando as quádricas nas suas posições canônicas, então muitos desses termos não aparecem nas equações. Então, aqui nós temos uma equação do segundo grau em três variáveis, que a variável z não está aparecendo aqui, mas quando eu digo que a gente tem uma equação em três variáveis, é porque a gente está considerando os pontos do espaço, cujas coordenadas são x, y e z, cujas coordenadas x, y e z satisfazem essa equação. Então, note uma coisa, o fato de não aparecer z aqui, que é o que vai caracterizar aqui o cilindro elíptico, significa justamente que não importa qual seja a altura aqui, qual seja o valor de z, né, sempre você vai ter essa equação. Se o x e y satisfazem essa equação, qualquer z que você coloque vai satisfazer. Então, pegando um par ordenado que satisfaz essa equação, a tripla com esse par e qualquer outra coordenada, z vai satisfazer a mesma equação. E daí o motivo, né, de ser um cilindro, né? Porque uma vez você tendo lá no plano XY, lá embaixo, aqui, ó, uma curva, bem, basta você subir ou descer indefinidamente essa curva e você vai gerar o teu cilindro, tá? Então, aqui, essa equação aqui, se olhar só nas variáveis x e y, é uma elipse, que é o que a gente está vendo aqui, mas é um cilindro justamente porque nós estamos num contexto do R3. Tá? Da mesma maneira que a gente fez anteriormente, nós vamos analisar aqui as interseções, mas já é possível visualizar, né, e concluir de forma muito simples como são essas interseções. Por exemplo, interseções com planos verticais vão ser pares de retas, ou eventualmente uma única reta, ou conjunto vazio. Então, nesse caso aqui, eu peguei a interseção com o plano x igual a k, com k entre menos a e a. Quando k está entre menos a e a, essa expressão aqui é uma expressão positiva, e, portanto, a gente vai ter dois valores de y satisfazendo. Está aqui, os dois valores de y. Então, no plano yz, quando eu fixo x igual a uma constante, e no plano yz, que é esse plano aqui, a gente vai ter duas retas, que são essas duas retas verticais aqui. Tá? E a equação dessas duas retas, bem, uma reta vertical no plano YZ é uma reta da forma y igual a constante e o z arbitrário, tá? O z qualquer e y igual a uma constante. Então, aqui uma delas, aqui a outra. Tá?
Aqui é uma situação onde o K ou vale A ou vale menos A, tá? Então, voltando aqui, ó, quando K é igual a A, essa conta aqui dá zero, tá? Então, é justamente essa situação. Fica y igual a zero e x igual a constante, tá? Então, daí dá uma única reta. E quando K é maior que A ou menor que menos A, a interseção é o conjunto vazio, tá? Da mesma forma, as interseções com planos verticais da forma y igual a constante, você pode obter exatamente do mesmo modo, retas ou uma reta ou o conjunto vazio. E aqui, o que caracteriza, né, o fato de ser um cilindro e não aparecer o z na variável, na equação, a variável z não aparecer na equação, significa o seguinte, que não importa qual seja o z, o corte é o mesmo. É exatamente a mesma equação, ó, ela não muda. Não depende do k, não depende da altura do corte, z igual a k, a equação é a mesma. Você vê sempre a mesma equação. Todos os cortes são idênticos. E, nesse caso, elipses, né? Todas iguais para qualquer k. Então, isso é o que caracteriza o cilindro elíptico. Tá? Aqui, aqueles cortes horizontais, novamente, que a gente chama de curvas de nível. E agora a gente vai ver o cilindro hiperbólico. Da mesma forma, então, como eu já tinha dito, aqui a análise, no fundo, ela recai diretamente na análise das cônicas, né? Porque você vai ter cortes, todos eles, os cortes horizontais, todos eles sendo uma cônica igual. Lá nas outras quádricas que a gente já tinha analisado, os cortes também eram cônicas. Só que eles variavam, conforme variava o nível, né, variava a cônica, ela ficava ou uma hipérbole num sentido, ou no outro sentido, ou uma elipse, ou elipses de tamanhos diferentes. E aqui não, todos os cortes horizontais vão ser hipérboles idênticas, tá? Então esse aqui é o cilindro hiperbólico, justamente porque os cortes horizontais deles são hipérboles. Bem, eu estou falando em cortes horizontais idênticos, sendo hipérboles idênticas, porque na equação só aparece x e y. Então, o z, não importa o valor, vai dar sempre a mesma hipérbole nas variáveis x e y. Obviamente que se aqui nessa equação aparecesse apenas x e z e não aparecesse y, os cortes que seriam idênticos seriam os cortes da forma y igual a constante. Né? Ou se não aparecesse o x, ficasse só uma equação em y e z. Tá? Mas aqui, por uma questão de visualização, e já que são essencialmente todos iguais, a gente vai considerar a variável que não aparece como sendo a variável z. Tá? Então, não aparece a variável z na equação, então, olhando aqui, aparentemente, parece que a gente está trabalhando com uma curva no plano, mas, na verdade, isso é uma equação em 3 variáveis. O z só não está aparecendo, mas a gente também está querendo discutir o conjunto, né, como é o conjunto de todas as triplas x, y e z que satisfazem isso aqui. Ou seja, basta o x e o y satisfazerem a equação da hipérbole, que é essa aqui, e qualquer valor de z a gente vai ter a equação sendo satisfeita. Então, uma vez determinada uma hipérbole, você subindo essa hipérbole ou descendo indefinidamente, você tem aqui o teu cilindro. Tá? E aqui a gente também pode fazer a análise dos cortes, né? Então, por exemplo, quando esse K, pegando essa equação aqui, ó, e fazendo cortes da forma x igual a k, então colocando x igual a k nessa equação e isolando, a gente tem isso aqui, né? X igual a k e isola, a gente fica com isso. E note que isso aqui só vai ter algum ponto satisfazendo isso aqui, algum y satisfazendo essa igualdade, se o k for maior que A ou menor que menos A. Porque se ele estiver entre menos A e A, essa expressão é negativa e, portanto, isso aqui não vai ter corte. A gente já vai ilustrar essa situação. Mas para K maior que A ou menor que menos A, isso aqui vai dar um número positivo, portanto, eu vou ter dois valores de Y, como antes. E aqui a gente vê o plano cortando a superfície em duas retas. Né? Com o valor de K igual a ou igual a menos A, essa expressão aqui ó, fica 1, aí essa expressão fica 0, fica y igual a 0. Fica uma única reta, que é essa que está aqui. E com aqueles valores de K entre menos A e A, nós temos, então,
é o conjunto vazio, ou seja, o plano não corta essa superfície. Tá? Aqui, a gente vai ver que acontece agora, aqui tem mais um corte, né, vertical, mas agora quando a gente vai tratar dos cortes verticais y igual a constante, não dá para dizer que é análogo, idêntico ao x igual a constante, como aconteceu no cilindro elíptico. Aqui ocorre uma coisa diferente. Né? Os cortes da forma x igual a constante, que a gente acabou de ver, alguns deles, olha aqui, não cruzam a quádrica. Ó, esse plano aqui não cruza a quádrica. Mas quando a gente vai olhar agora essa quádrica e os cortes dela verticais também, só que y igual a constante, todos eles vão cruzar a quádrica. Então aqui tem uma diferença entre cortes verticais da forma x igual a k ou da forma y igual a k. Então aqui há uma diferença. Para qualquer valor de k, o plano y igual a k, que é esse aqui, vai cruzar essa figura, esse cilindro hiperbólico, em duas retas, tá? Então, note que, e algebricamente, né, a equação dele, a gente pegou aquela equação que tínhamos, jogamos y igual a k na equação e isolamos, né? Ficou x ao quadrado sobre a quadrada igual a essa expressão, que é sempre positiva, não importa o valor de k, isso aqui é sempre maior ou igual a 1. Portanto, sempre você vai ter dois valores de x, um que vai corresponder a essa reta e outro que vai corresponder a essa reta aqui. Tá? Então, ali tem uma situação diferente. E agora, os cortes horizontais, que são os que caracterizam ali o nome cilindro, porque não aparecendo a variável z, independente do corte horizontal que você pegue, do nível, você vai ter sempre a mesma figura, a mesma hipérbole, exatamente a mesma. Diferente das outras quádricas, que conforme você variava o nível, a figura, a cônica, né, a elipse, a parábola, a hipérbole, que era o corte, ela ia se modificando, o tamanho dos eixos ia aumentando ou diminuindo, ou coisa do tipo. Aqui não, aqui todos os cortes são exatamente a mesma hipérbole. Tá? Então, esse é o cilindro hiperbólico. E aqui as curvas de nível dele. E, finalmente, o cilindro parabólico. Bem, que é exatamente a mesma coisa, só que os cortes agora, os cortes horizontais, são parábolas. De novo, a gente tem aqui a equação, onde a variável z não aparece, e as variáveis x e y que aparecem estão aparecendo justamente num formato que caracteriza uma parábola. Olhando isso aqui nas variáveis x e y, é uma parábola, como já foi estudado, né, nas cônicas. Então, y ao quadrado igual a menos 2px, esse p tem a ver com o foco da parábola, etc. Nós não vamos entrar nessa discussão aqui, mas esse P tem a ver com o foco da parábola, e aqui nós temos a equação de uma parábola nas variáveis x e y. Mas as triplas x, y e z que satisfazem essa equação são todos esses pontos aqui, dessa superfície, que é o cilindro parabólico. Tá? E o fato de não aparecer o z na equação justamente tem a ver de que qualquer corte horizontal vai resultar exatamente na mesma parábola. Tá? Mas vamos olhar primeiro aqui os cortes verticais, e aqui também a gente vai ter uma diferença entre cortes verticais do tipo x igual a k em relação aos cortes verticais do tipo y igual a k. Então a gente tem que analisar separadamente e analisar detalhadamente cada um desses cortes. Os da forma x igual a k, que são esses daqui. Então aqui a gente está vendo um corte x igual a k, e daí, dependendo desse valor de k, por exemplo, aqui nessa equação, com P positivo, se K for negativo, né, considerando que o P é positivo e o K negativo, essa expressão aqui fica positiva, então você vai ter dois valores de Y, que representam essas duas retas no plano YZ. Tá? Aqui, mais um valor de K, né? E quando a gente chega nesse valor de K igual a zero, a gente fica com um único valor de Y. Note a equação está aqui, né? Já substituindo x por k. Quando esse k vale zero, fica y ao quadrado igual a zero, ou seja, fica y igual a zero, que dá a equação de uma reta vertical no plano YZ. Tá? Y igual a constante, no plano YZ é uma reta vertical. Tá? E quando k é positivo, nós não temos interseção. Tá? Agora, olha o que acontece quando a gente faz interseção com planos da forma y igual a k. Então, naquela equação que a gente tinha, que era y² igual a
y ao quadrado igual a 2px, ou menos 2px aqui, nós temos, independentemente do valor de k, nós temos essa equação aqui, na variável x, que dá um único valor de x. Isso aqui dá um único valor de x. Uma única reta independente do valor de k. Então, qualquer que seja o valor de k, você substituindo aqui, você vai ter um valor de x que vai corresponder a essa única reta aqui. Tá? E é o que a gente está vendo aqui. E os cortes horizontais, ou seja, da forma z igual a k, de novo, como o z não aparece na equação que define a quádrica, todos os cortes vão ser exatamente a mesma parábola, de equação y² igual a menos 2px. Tá? Todos eles sendo a mesma parábola. Tá ok? E aqui as curvas de nível, que são as parábolas. E com isso nós encerramos, então, essa sessão aí de slides e vídeos sobre as quádricas. Tá ok? O nosso próximo vídeo, nós vamos discutir alguns exercícios sobre as quádricas. Tá? Então, em seguida, a gente vai ter um vídeo com alguns exercícios e com a discussão, resolução sobre quádricas. Ok? Até logo. Tchau, tchau.